em nome de Jesus. Amém, queridos? É bom estarmos juntos mais uma vez, como igreja, reunidos na sua presença, em nome de Jesus. E eu sei que Deus tem uma palavra abençoada para colocar aí dentro do seu coração. Quem quer uma palavra abençoada, nova, palavra fresca, renovadora, viva, cheia de alegria, de força, de orientação do poder de Deus? Quem quer essa palavra na sua vida, em nome de Jesus? Querido, Deus só se manifesta onde há expectativa. O povo de Israel viveu 430 anos escravizado no Egito. Mas é interessante que Deus só se manifestou quando o povo começou a gemer, a sentir muita dor mesmo. Então eles oraram a Deus, eles clamaram a Deus. E a Bíblia fala nessa expressão, e Deus se lembrou deles e tudo mais. Então Deus, ele olha para o povo, porque o povo clamou a Deus. Deus então fala com Moisés, e Moisés então é usado por Deus para livrar Israel ali da terra do Egito. Então Deus não se manifesta onde ele não é desejado, e tudo que Deus mais quer é que nós possamos desejá-lo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga assim: tudo que Deus mais quer, deseja. É isso. Os nossos desejos têm que estar todos voltados para Deus. Cuidado com o que você tem desejado. Cuidado com o que você tem colocado no teu coração para alcançar. Cuidado com aquilo que você está sonhando, aquilo que você lembra e você faz assim com as mãos para querer tomar posse. Cuidado. Cuidado. Por que eu falo cuidado? Porque, querido, você é um ser precioso, e da terra, dentre todos os seres, você é o mais precioso. Ou seja, nós somos a coroa da criação. Nós somos como que a cereja do bolo. Ou seja, Deus, ele criou tudo, e então depois ele cria o homem. E a Bíblia nos fala que nós somos a coroa da criação, a coisa mais importante da criação. Não é à toa que Deus enviou o seu Filho precioso. Deus, ele fez tudo o que podia fazer, e ele fez da melhor forma possível, dando o seu melhor, para que eu e você pudéssemos ser salvos e estar com ele eternamente. Deus fez tudo para que eu e você pudéssemos viver com ele eternamente. É por isso que você é precioso e caro, porque Deus te criou e Deus não quis te perder. Deus não quis te perder e nem quer te perder. Porém, diga assim, porém, Deus não criou o ser humano e o condicionou a adorar só ele. Deus não criou o ser humano e o amarrou nele. Não, Deus colocou nesse homem, eu gosto de falar muito disso, o livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão. Deus, a gente vê isso a princípio no Éden, no jardim que Deus criou. Deus, ele planta um jardim nas bandas do Éden, e ele planta todo tipo de árvores, mas lá no meio ele planta a árvore do conhecimento do bem e duas coisas: conhecimento do bem e do mal, do bem e do mal. Deus deixa essa árvore lá no meio. Por que Deus fez isso, querido? Porque ele não queria que o homem tivesse só o bem, ou só Deus. Deus, ele criou o homem e colocou diante dele duas opções. Meu filho, você vai decidir se você vai me querer ou não. Tem eu e tem o outro. Tem o meu caminho e tem o outro caminho. Deus diz então para Adão e Eva: olha, de todas as árvores do jardim vocês poderão comer, menos da que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Porque Deus explica: porque no dia em que dela comerdes, vocês morrerão. E Deus então se afasta. Deus não impede a serpente, que é o diabo, de se aproximar de Eva. Deus não impede Eva, depois que a serpente sai, e ela convencida olha para a fruta, e ela então deseja, olha só, estou falando de desejo, né? E ela então desejou. A Bíblia diz que Eva, ela olha para aquele fruto daquela árvore, então ela viu que era agradável para dela se obter entendimento, conhecimento, porque estava dentro dela algo que o diabo já tinha colocado. Ela desejou aquilo que Deus não queria, mas Deus não impediu ela de ir lá e pegar. Isso é o livre-arbítrio. Deus não impediu Adão de fazer isso, e Adão já tinha mais tempo andando com Deus do que Eva. Os dois comeram e os dois pecaram. Eles não tiveram o cuidado. Eles não analisaram até o ponto de dizer: epa, Deus nos disse para não comer, nós não vamos comer, independentemente se estamos desejando. Eles não tiveram esse cuidado. Essa história e esse tipo de configuração acontece até hoje. Na terra existe aquilo que você não pode comer, aquilo que você não pode desejar e nem tomar posse, e aquilo que você pode comer, desejar e tomar posse. Até hoje é dessa forma. É como uma internet da vida. A internet é boa ou ruim? A internet é boa ou ruim? A resposta correta é: depende. Se você usa ela para o bem, então vai ser boa. Se usa para o mal, vai ser ruim. O que é que vai mandar? A tua escolha. Eu escolho usar a internet para o bem. Outros, eu escolho usar para o mal. Então, você é precioso. De Adão e Eva até hoje, a humanidade ela cai. A humanidade ela é sujeita. A humanidade ela passa a viver debaixo de normas, debaixo de decretos, debaixo de uma lei. De Adão e Eva para cá, porque eles não tiveram cuidado, eles caíram, e então toda a humanidade que descendeu deles passou a viver debaixo de uma lei. Essa lei é a chamada lei do pecado. Diga assim: lei do pecado. O tema da mensagem de hoje é: lei do Espírito ou lei do pecado? Por qual dessas você vive? Qual dessas leis você pratica? Qual dessas leis você obedece? Qual dessas leis, a lei do Espírito ou a lei do pecado, qual dessas leis você valoriza na tua vida? Ah, pastor, o senhor falou que depois de Adão a humanidade caiu, então toda a humanidade ela passou a viver debaixo da lei do pecado. E o senhor está falando lei do Espírito? Sim, porque há 2024 anos atrás nasceu um homem. Diga aleluias. Nasceu um homem prometido por Deus desde Gênesis 3:15. E esse homem, o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Filho de Deus. Ele então nasce de uma forma milagrosa. Ele vem ao mundo e ele vence o pecado sem pecar. Ele anda na terra e não comete um pecado sequer. Nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, morreu sem pecado. Ele absorveu poder. Todo o poder foi dado a Jesus
depois que ele ressuscita. E ele diz: porque todo poder, toda autoridade me foi dada. Então, Jesus, ele vence a lei do pecado, e ele tem agora o poder para libertar qualquer ser humano que está debaixo da lei do pecado, preso pela lei do pecado, aprisionado pela lei do pecado, na sarjeta do pecado. Jesus tem o poder, pela lei do Espírito, de libertar esse homem agora. Jesus tem esse poder. Jesus tem esse poder. Então, a partir de Jesus, toda a humanidade que outrora vivia sob a lei do pecado, tem agora a oportunidade de ser liberta e passar a viver pela lei do Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler aí a partir do versículo 1, Romanos 8. Nós vamos ver que Paulo, ele vai falar justamente dessas duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Romanos capítulo 8, pode projetar no telão também, em nome de Jesus, aleluias. Essa mensagem, ela é para crentes e descrentes, não é só para descrente, ela é para crente e descrente. Se autoanalise, você que se diz viver debaixo da lei do Espírito. Você que já respondeu, eu vivo debaixo da lei do Espírito. Se autoanalise até o final dessa mensagem. Nos próximos 25 minutos. Se autoanalise. E veja na prática, sobre qual lei você vive. Se é debaixo da lei do Espírito ou debaixo da lei do pecado. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei de quê? Da lei de quê? Do pecado e da morte. Note a expressão de Paulo: por meio de Jesus Cristo, ele foi liberto. Ele diz que ele foi liberto da lei do pecado pela lei do Espírito, através de Jesus. E hoje ele vive debaixo da lei do Espírito. Ele não vive mais debaixo da lei do pecado. É isso que ele está falando. Paulo está dizendo que outrora, ou seja, antes, ele vivia na escravidão, debaixo da lei do pecado. Mas a partir do dia que ele caiu do cavalo, literalmente, a partir do dia que ele teve encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, montado no seu cavalo, Jesus então, ao meio-dia, aparece. Então ele cai do cavalo, é o momento da conversão dele. Ele se converte ao Senhor, ele se entrega a Cristo. Ele não só cai do cavalo, ele não só tem um encontro com Cristo, mas ele se rende, ele se entrega. Ele não perdeu o livre-arbítrio ali, não. Ele teve uma experiência marcante com Jesus. E ele não fugiu. Ele se entregou a Cristo. E a partir dessa entrega, ele se torna livre da lei do pecado e passa a viver agora debaixo da lei do Espírito. É isso que ele está dizendo. E vale ressaltar aqui um conceito, o conceito da palavra lei. O que é lei? Qual o conceito, o significado dessa palavra? Para você entender um pouco melhor. Lei, segundo Aurélio, significa conjunto de normas jurídicas que estabelecem regras e obrigações para os cidadãos, criadas por autoridades competentes. Repetindo, lei é um conjunto de normas jurídicas que estabelecem regras e obrigações. Diga assim, regras e obrigações. Quem vive debaixo de uma lei, vive
debaixo de regras e obrigações que tais leis impõem. Então, ele continua, ou o conceito continua: leis criadas por autoridades competentes. Entenda, lei do Espírito, quem é a autoridade competente? Quem é o Espírito aqui? O Espírito com E, minúsculo ou maiúsculo aí? É Deus ou não é aí? Então, a lei do Espírito é Deus. Foi Deus que estabeleceu as regras e os padrões. Ele é a autoridade competente. E quem vive debaixo da lei do Espírito, vive debaixo das regras que Deus criou, dos padrões que Deus criou, ok? Agora, por outro lado, diga assim, por outro lado, quem vive debaixo da lei do pecado, quem é o senhor do pecado? Quem é? O diabo. Ele é o adversário das nossas almas, o acusador. Ele é aquele que faz cair no pecado, ele é o pai da mentira. Ele é aquele que tentou enganar até Jesus. Ele é aquele que tentou fazer cair na tentação até Jesus. A tentação de Jesus, Mateus 4 lá. O diabo tentou fazer com que Jesus pecasse. Ok? Então, o diabo, ele é o senhor dessa lei. As regras e os padrões da lei do pecado, ok? São criados por uma autoridade competente. O diabo tem competência, sim, em quê? Em pecar. Se o diabo tem competência numa coisa, é no pecado. Se o diabo tem competência numa coisa, é na mentira. Então, preste atenção. Tem um significado original da palavra lei, etimologicamente falando. O que é lei? O que é lei? Obrigação imposta. Lei, obrigação imposta. Uma pessoa que vive debaixo da lei do pecado, ela tem a obrigação de cumprir as leis do pecado. É aí onde entra um sofrimento, em um círculo vicioso, na vida do escravo do pecado. É aquele homem que bebe cachaça todo dia, que os pés estão inchados todo dia, e ele pega aquele copo de cachaça, balançando, se tremendo, e ele vai beber. E nós que estamos de fora, livres do pecado, nós olhamos, por que esse homem não larga essa cachaça? Por que esse homem não larga essa droga? Por que esse homem não larga isso, não larga aquilo? Ele não vê que ele está sofrendo e está morrendo. Ele é obrigado, meu amigo. Ele é obrigado, porque está debaixo da lei. E o Senhor da lei do pecado, com um chicote, com correntes e com cordas, com grilhões, obriga. Quantos de nós não estamos aqui? Quantos de vocês não estão aí? Que hoje vivem na lei do Espírito, libertos, e olham para o passado de vocês, e vocês dizem, meu Deus, como eu vivi tanto tempo fazendo isso, como eu vivi tanto tempo fazendo isso, como eu pude estar ali fazendo aquela ceboseira, olha só o que eu fazia. Você era obrigado. Você era escravo. Então, para você que foi liberto e vive hoje na prática livre disso, glória a Deus. Por meio de Cristo você foi liberto. Agora, a maioria dos seres humanos na face da terra, eles ainda não foram libertos. A maioria dos seres humanos na face da terra ainda não foram libertos, e eles vivem debaixo dessa lei, a lei do pecado. O que é pecado? Eu vou falar aqui de uma forma bem clara, bem simples. Lei do pecado. O que é pecado? Isso aqui é o meu conceito. Esse aqui, eu não peguei no Aurélio, não. Esse conceito aqui de pecado. O pecado, ele é todo pensamento, intenção e atitude que vai contra a vontade de Deus.
Isso é pecado. Eu aprendi na escola que pecado é a transgressão da lei de Deus, na aula de religião. Não foi? Não sei se você é da minha época, mas lá na minha professora, pecado, transgressão da lei de Deus. Está correto? Então, o que é o pecado? É todo pensamento, intenção e atitude que vai contra a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É a lei dele. Por isso que pecado é transgressão da lei de Deus. Então, o pecado é qualquer pensamento, sentimento, atitude que vai contra a vontade de Deus. Se você pensa contrário de Deus, sente, deseja contrário a Deus e faz contrário a Deus, você é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E está debaixo da lei do pecado, vive no pecado. Agora, exemplificando o que é pecado, eu falei o conceito. Agora, exemplificando atitudes de pecado. Vamos lá. Exemplo de pecado: roubar é pecado, xingar, matar, desejar o mal, trair, bebedeiras, imoralidades no plural, sexual, avareza, amor demasiado aos bens, vive pelo dinheiro, vive para ganhar dinheiro, vive. Contato com espíritos malignos. Ah, é porque não sei o que, pastor, é porque a minha vizinha, ela tem lá não sei o que, o terreiro de macumba, e ela trabalha só com magia branca. Não é a magia negra não. Pode ficar tranquilo, pastor, lá é só demônio do bem. Existe algum demônio do bem? Fora Deus, que é espírito em E maiúsculo, e ele é espírito, não existe nenhum outro espírito bom. Só Deus é bom. Então, contato com espíritos que não seja Deus é pecado. Vícios de todas as formas. E vícios, eu falo assim, entre parênteses, é tudo aquilo que eu tento parar de fazer, mas não consigo, e isso que eu faço me faz mal. Me faz mal. Não estou falando de beber Coca-Cola não. Pastor, quem bebe Coca-Cola vai para o inferno. Não vou entrar nessa seara. Mas eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Vícios é pecado. Idolatria é pecado. A idolatria é você substituir Deus por outro ser, ou por outra personalidade humana, artística. Pode até ser do meio gospel. Tem crente, vou confessar um pecado meu. Às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes, e a gente erra, e até peca, sem saber ou sem ter a visão clara. Quando eu morava em Brasília, para quem não sabe, eu morei 4 anos em Brasília, de 2000 a 2004. E na época o Diante do Trono estava no auge. Aquela coisa. Fui para uma gravação deles nos braços do Pai. O CD e DVD nos braços do Pai, lá em Brasília, na Esplanada. Estava lá. E aí, eu trabalhava numa banca de CDs, vendendo CDs, livros e tudo mais e tal, lá na Feira dos Importados, lá em Brasília, quem conhece. E ali, todos os CDs do Diante do Trono eu tinha. Aí veio um CD do Diante do Trono, com uma revista e com um pôster. Qual é o tamanho desse telão aí? Da Ana Paula Valadão. Aí eu peguei aquele bannerzão, aí eu botei no meu quarto. Você acredita que eu fiz isso? Meu Deus! E, pastor, mas quem fez isso? Não sei o que, não está errado. Deixa para lá isso aí, mas eu estava errado. Você acha que eu estava errado, sim ou não? Para que eu queria uma foto gigante da Ana Paula Valadão no meu quarto? Para quê? Para ficar admirando ela como santa. Não era que eu estava desejando ela, está amarrado. A questão
era, meu Deus, essa mulher é tão santa, tão poderosa, não sei o quê, eu vou botar ela bem aqui na parede. É assim que começa o quê? A idolatria. Tem crente idólatra, às vezes, cuidado. Então, idolatria é pecado. A idolatria é você substituir Deus por qualquer outra coisa, ok? Inimizades, pecado, é pecado, ok? Cuidado com os inimigos seus. São inimigos por causa deles ou por causa de você? Porque uma coisa é ele ser inimigo seu por causa dele, outra coisa é ele ser inimigo seu por causa de você, culpa sua. Tenha cuidado. Inimizade é pecado. Ciúme é pecado. Você é ciumento demais? Coitado do seu marido, não faz nada e você toda hora é bisbilhotando no celular dele. Ou então, coitado da sua esposa, que faz isso que eu estou falando também. Homens que não... Ciúmes doentios. Uma coisa é o ciúme do zelo, de zelar, de cuidar pelo que é seu, tanto algo material, como uma pessoa que você ama. Outra coisa é você ter um ciúme doentio, possessivo. Ei, sabe lá. Aquele marido que anda, né, no supermercado com a mulher. Olha para lá, rapaz, aqui é. Às vezes tem uns homens assim. Então o que acontece? Ciúme é pecado. Inveja é pecado. É, pastor? É. Inveja é pecado. Egoísmo é pecado. E para terminar, para não ir longe, desonra aos pais é pecado. E etc. Reticências e etc. Eu falei aqui apenas alguns exemplos aqui para você entender o que é pecado. Se você pratica essas coisas, se alguém pratica essas coisas, se alguém rouba, xinga, mata, deseja o mal, trai, bebe e cai, levanta, bebe e cai, imoralidade sexual é sexo fora do casamento, ok? Se alguém é avarento, só vive para ganhar dinheiro e tudo mais, e não quer saber de Deus e tudo mais, e passa por cima de qualquer pessoa por causa de dinheiro, é pecado. Contato com espíritos, vícios, idolatria, se alguém vive por essas coisas, ele está debaixo da lei do pecado. É um escravo da lei do pecado. É um escravo do pecado. E como é que é viver, pastor, debaixo da lei do Espírito? É só o contrário disso aqui. É simples assim. Uma pessoa que vive debaixo da lei do Espírito, ela não rouba. Pode deixar lá o tanto de dia que for, o ouro, o dinheiro, isso e aquilo. O celular, iPhone pode cair na frente dela. Ela pega, ei, teu iPhone caiu, a carteira caiu com R$1.000. Ei, tua carteira caiu, não sei o que, pega aqui, ó. Ele não rouba. Ele não panha escondido. Quem vive debaixo da lei do Espírito não rouba. Quem vive debaixo da lei do Espírito não xinga. É fácil uma palavra de xingamento vir na tua boca através de um pensamento? É fácil, tenha cuidado. Quem vive pela lei do Espírito não xinga, logicamente não mata, não deseja o mal para o próximo. Tu vai, bichinho. Quem vive pela lei do Espírito não faz isso, não deseja isso. Quem vive pela lei do Espírito não trai, mas é fiel. Quem vive pela lei do Espírito, ele não anda em bebedeiras, ele não é entregue a bebidas alcoólicas. Quem vive pela lei do Espírito não pratica imoralidades sexuais. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Quem vive pela lei do Espírito não é avarento. As coisas dele não tem ele, mas ele tem as coisas dele. As coisas deles não mandam nele, mas ele manda nas coisas dele. As coisas dele não usa ele, ele usa as coisas dele. Quem vive pela lei do Espírito usa as coisas, não é usado por elas. Quem vive pela lei do Espírito, esse não tem contato com espíritos a não ser Deus. Quem vive pela lei do Espírito, ele não é viciado em nada. Tudo que ele quiser parar de fazer, ele para. Quem vive pela lei do Espírito não é idólatra.
Nada é mais importante do que a presença e ninguém é mais importante para ele do que Deus. Deus, é supremo na vida dele. Quem vive pela lei do Espírito, ele não anda com inimizades. A pessoa pode não gostar dele porque ele porque adora a Deus, porque é fiel, mas ele não tem culpa. Quem vive pela lei do Espírito não é ciumento, mas ele confia. Problema dele, problema dela, se fizer alguma coisa errada comigo. Eu confio no meu Deus, eu não tenho ciúme. Esse é aquele que vive na lei do Espírito. Quem vive na lei do Espírito não se ira e anda irado, porque uma coisa é você se irar, porque a Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. O que é você se irar e não pecar? É você se irar, mas fechar os olhos, pedir perdão para a pessoa com quem você se irou. O que é a ira de pecado? É você se irar e continuar irado. É dormir, é virado. É passar e não é na cara. É desejar o mal, irado. Isso é ira que é pecado. Agora, o ser humano, ele vai se irar. E é o que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Você vai sentir raiva, mas ela não vai te dominar. E se você errar, você pede perdão. Quem se ira, mas pede perdão, esse vive debaixo da lei do Espírito e não comete pecado aqui. Quem vive debaixo da lei do Espírito, ele não é invejoso, mas se alegra com aquilo que o seu próximo conseguiu. O invejoso, ele não se alegra com a prosperidade do seu próximo. O invejoso, ele fica querendo para ele. É ou não é? Ele fica triste, eu não tenho. Quem vive debaixo do Espírito, não, é o contrário, ele se alegra com a vitória do seu próximo. Quem vive debaixo da lei do Espírito não é egoísta, mas compartilha. Quem vive debaixo da lei do Espírito, ele honra os seus pais. Ficou claro quem vive debaixo da lei do Espírito e do pecado? Ficou claro para você? Aplauda o Senhor então em nome de Jesus. Aqui você já vê, olhando para a sua vida, hoje debaixo de qual lei você está. Mas tem mais, vamos voltar para o texto de Romanos. Eu vou ler o versículo 1 e depois vamos pular para o 5 e continuar a leitura. Olha só, Romanos 8 de novo, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí o 5, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aqui é o segredo, é a diferença. Continuando, versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, a mentalidade da carne, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por isso que eu disse, quem pensa, sente e age contra a vontade de Deus é inimigo de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí, voltando para a lista de pecado aqui, tem gente que faz um monte de coisa dessa aqui e diz glória a Deus. Ah não, Deus está no meu coração, desde criança eu tenho Ele. Ah não sei o que, não preciso para botar debaixo do braço, eu sou melhor que esses crentes aí, não sei o que. Mas pratica tudo isso aqui. Não dá certo, querido. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ou seja, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos
também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E agora, para terminar, o 12 e o 13. Portanto, irmãos, concluindo, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, o que acontecerá? Eu vou ler e vocês vão completar, tá bom? Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, mais uma vez, ok? Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Após a palavra do Senhor. Queridos, quem vive na prática do pecado está morto e vai morrer. O que é estar morto e vai morrer? Está morto hoje porque não tem contato com Deus. E no dia que Jesus voltar, ele vai experimentar a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Vai ser lançado no inferno. E o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O inferno não é o destino final, o inferno. O destino final é o lago de fogo. Sabia disso? Deus vai pegar o diabo, seus demônios e todos os seres humanos que não quiseram nada com Deus, e vai lançar no inferno. E vai pegar o inferno do diabo, o demônio e todo mundo que não quis nada com Deus. Vai pegar tudo e o inferno e vai jogar no lago de fogo. Essa é a morte eterna, é o castigo eterno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas, diga-se mais, há esperança, querido, para você, que ainda, se porventura, se todavia, não sei, por algum motivo ainda vive debaixo da lei do pecado, há esperança para você. Jesus está aqui agora, Ele nos mandou pregar para você, Ele disse: toda a autoridade me foi dada, vão, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho a toda criatura, e eis, olha só, por que ele está aqui? E eis, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou pregando o evangelho, sim ou não? Se eu estou pregando o evangelho, e ele prometeu que estaria conosco, então ele está aqui. Jesus está aqui. É Ele que perdoa pecados, é Ele que liberta da lei do pecado, é Ele que quebra as correntes, os grilhões, é Ele que pode tirar você da sarjeta, do lamaçal de pecado, é Ele que pode tirar você das drogas, é Ele que pode tirar você da prostituição, é Ele que pode tirar você da avareza, é Ele que pode tirar você desse meio tenebroso que você vive, desse sistema mafioso. Não sei se você vive nesse sistema. Ele pode libertar você hoje. A partir do momento que você reconhecer que tem pecado, que é pecador, e dizer para Ele: eu quero o teu perdão, eu me arrependo desses pecados, Pai, eu me arrependo dessa vida, eu te quero, me liberta, eu te recebo na minha vida, eu quero que o Senhor mande, governe a minha vida a partir de hoje, eu quero. Se você fizer isso, Ele vai te libertar. Como assim, pastor? Eu tentei de parar de fazer isso e nunca consegui. Eu tentei de parar de fazer isso e nunca consegui, pastor. Como assim? É Ele. Ele tem poder para operar milagres. Ele opera milagres, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma, Ele dá nova vida para você. E o melhor de tudo, para terminar, escreve o seu nome no livro da vida. Além de ter uma vida de paz, como diz aqui no texto, de vida e de paz, aquele que vive na lei do Espírito, ele tem vida e tem paz. Além de ter vida e paz aqui na terra, antes de morrer, depois que morrer, é aí que a paz vai chegar de verdade na tua vida. Você vai ver Deus, literalmente vai ver Deus, e vai viver com Ele no céu eternamente, que é o final de tudo que nós sempre pregamos. E nunca podemos deixar de esquecer, deixar de pregar, nunca podemos esquecer. Então, a decisão de viver debaixo da lei do Espírito ou da lei do pecado
ela tem que ser tomada em vida antes do último suspiro. Para quem não tem mais chance? Para aquele que já morreu. Agora, quem está vivo tem esperança, tem chance. Aproveite. Está vivo? Aproveite. Jesus está aqui. A água da vida está aqui. O perdão está aqui. A nova vida está aqui. Você pode começar a tua vida de novo. Em nome de Jesus. Quem crê na palavra, quem ouviu, compreendeu a palavra, diga aleluia, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nessa hora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Tem uma canção aí, pode começar a cantar. Você vai refletir nessa mensagem. Vamos cantar aqui uma canção rapidinho, já já a gente ora encerrando em nome de Jesus.